Salve Maria, povo de Deus, Deus abençoe, uma excelente quinta-feira a você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizá-la, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, nesta quinta-feira, Lucas capítulo 7, versículo de 36 a 50. Hoje é espetacular este evangelho, você não pode perder, preste atenção. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e se colocou à mesa. Certa mulher conhecida na cidade como a pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, então, começou a banhar os pés e enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu que havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e o outro 50. Como não tivesse como que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele o qual perdoou mais. Jesus disse: tu julgastes corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: está vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos. Tu não me deste o beijo da saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Tu não derramou óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Aquele a quem perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vá em paz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais, é você com muito carinho me acompanha pelas rádios Alternativa e Rádio Vida Nova FM. Sejam bem-vindas a esses canais de evangelização. Uma alegria ter vocês aqui. Deus abençoe grandemente a tua vida. Amados irmãos, como eu disse no início deste evangelho, que eu comentei, que este evangelho é espetacular. Vem falar que Jesus estava na casa de um fariseu tomando uma refeição, quando uma mulher conhecida pela cidade por ser pecadora entrou naquela casa e então começou a lavar os pés de Jesus com as lágrimas. Depois ela enxugou com os cabelos e perfumou os pés de Jesus com um perfume chamado alabastro, que é uma fortuna. Naquela época precisava de mais de 100 denários de moedas para comprar um perfume daquele. Ou seja, era caríssimo o perfume. E aquela mulher então juntou aquele dinheiro, esperou a hora certa para fazer isso com Jesus. Mas por que ela fez isso com Jesus? Porque ela teve um encontro pessoal com Jesus. Não é um encontro amoroso, não é um encontro amoroso malicioso como o do mundo, mas um encontro do verdadeiro amor. Ela foi amada por Jesus através do olhar, porque ela era usada pelos homens. Era uma pecadora, uma mulher que vivia saindo com homens solteiros, homens casados, enfim. Ela então era usada pelos homens. Conheceu Jesus e passou a ser amada por Jesus. Jesus amou aquela mulher ao ponto dela mudar de vida. E Jesus então, diante daquela cena, paralisou, apenas olhou e contemplou a atitude daquela mulher, conhecida, abre aspas, por ser a pecadora.
Então, aqueles fariseus que ali estavam começaram a julgar. Como pode? Se esse homem é um profeta de verdade, como dizem por aí, ele saberia muito bem com quem ele está lidando. Quem é essa mulher? É uma pecadora, é uma vagabunda, uma prostituta. Jesus então contou uma parábola e pediu a opinião de Simão Pedro, mas na frente de todos. A parábola de 2 devedores, 2 credores. Um que devia 500 pratas e o outro que devia apenas 50. Então, o patrão perdoou a dívida dos dois. Qual dos dois que ficou mais feliz? Simão Pedro respondeu o que devia mais. Muito bem, respondeu Jesus. Por quê? Quem devia mais naquele momento? A mulher ou aqueles fariseus? Obviamente que era a mulher, pelos inúmeros pecados que ela tinha. Então Jesus quis dizer que essa mulher que tinha mais pecado que todos aqui, demonstrou mais amor. Irmãos, olha só o que Jesus vai nos dizer, que não importa a quantidade de pecado que nós temos, ou que cometemos, né? Não importa a quantidade de pecado que você está cometendo aí, a condição que você se encontra. O que importa é a demonstração de amor que você demonstra para Jesus. Essa demonstração vai fazer com que você seja tocado por Jesus. Você tem que demonstrar para Ele esse amor, que você quer sair dessa vida, que você quer fugir desse pecado. Mas a gente só sai do pecado, a gente só sai dos prazeres mundanos quando temos, presta atenção, quando temos o verdadeiro encontro pessoal com Jesus. Assim como essa mulher teve, assim como muitos tiveram, assim como eu tive um encontro pessoal com Jesus ao ponto de mudar de vida mesmo, radicalmente. Porque eu vejo por aí muitas pessoas, né, dentro da igreja, mas que vivem a vida mundana lá fora. Não dá nada eu ir na igreja, comungar, receber, ouvir a palavra, e lá fora eu for para as baladas, for para o cabaré, para o mundão, blá blá blá, e bebedeira, e droga, e mulherada, e álcool. Tem muita gente vivendo assim. Por quê? Não se converteu de verdade. A conversão requer renúncia. Muita gente que encontra Jesus não quer renunciar, não quer deixar a vida velha, como aquele jovem rico, sabia os mandamentos, entendia das regras, das leis, entendia do Senhor, mas não mudava de vida, porque estava preso aos poderes do mundo, preso ao dinheiro do mundo, e não quis mudar de vida. Assim somos nós. Então aqueles fariseus começaram a julgar a atitude de Jesus. Então Jesus falou, contou essa parábola para Pedro, né, dos 2 credores. Então Jesus olhou para aquela mulher e falou: desde quando eu cheguei nessa casa, o dono da casa não me recebeu bem, não me deu beijo santo, não me deu óleo para ungir minha cabeça, não me deu água para lavar os meus pés. Mas essa mulher, desde quando chegou, não parou de beijar os meus pés, lavou os meus pés com as lágrimas de arrependimento. Aquelas lágrimas representam o arrependimento que ela teve da vida passada, da vida de pecado que ela cometia. Irmão, depois daquele momento, nunca mais ela pecou, nunca mais ela buscou a prostituição, nunca mais ela saiu com homem algum, ela se converteu de verdade, porque quando encontramos Cristo, nós nos convertemos de verdade. Muita gente vive um oba-oba, muita gente vive uma falsa conversão, uma fé superficial. Não dá mais. Se você quer a bênção de Deus na sua vida, toma vergonha na cara e muda de vida de verdade. Para de falar que é cristão. Eu sou cristão, eu vou na igreja, eu rezo o terço, estou fazendo rosário da madrugada, blá blá blá, e não muda de vida. Isso não vale nada. Tem gente que vai lá para Aparecida do Norte, anda não sei quantos quilômetros de joelho, de pé, de sei lá. Isso tudo é válido, mas desde que a gente mude de vida. Quantas pessoas que falam, na quaresma parei de beber, não bebo mais. A hora que dá 41 dias, quebra a cara, bebe, enche a cara até não querer mais, passa mal. Valeu de que essa quaresma? De nada. De nada. A conversão requer renúncia. Se você não está disposto a renunciar à vida velha, você não se converteu. Se você não está disposto a mudar de vida, porque você não se converteu. Se você não está disposto a buscar Jesus de todo o coração na sua vida, é porque você não se converteu de verdade. Não se converteu. Olha só, Jesus perdoou o pecado daquelas mulheres, os inúmeros pecados daquela mulher. E ela tinha muitos pecados e Jesus perdoou.
Jesus não quer saber a quantidade de pecado que você tem, o que você fez para pecar, o que te levou a pecar. Jesus não quer saber disso. Jesus quer que você se arrependa para que Ele possa te perdoar de todo o coração. Para de brincar de ser de Deus. Para de viver uma vida dupla. Uma vida na igreja você é um santinho. Santinho de pau oco. Porque no dia a dia maltrata a mulher, maltrata os filhos, não dá bola para a família. Tem gente, eu vou falar, tem gente que não sai da igreja porque refúgio para não ficar em casa, para não cuidar dos filhos, para não ficar do lado da esposa. Tem muito missionário por aí que faz isso. Se entope de compromisso só para não ficar dentro de casa, para não ajudar a esposa, não lava uma louça, não faz nada com os filhos. É uma falsa conversão, é uma falsa pregação, é um falso testemunho. Você precisa criar vergonha na cara, porque a sua primeira igreja é a sua família. Não existe outra, é a igreja doméstica, é lá que Deus te quer um bom pregador, é lá que Deus te quer um bom cantor, é lá que Deus te quer um bom servo, é lá que Deus te quer um bom cristão, um bom católico. Então, que você tenha um encontro pessoal com aquela mulher, aquela pecadora que passou a seguir Jesus. Ela andava junto com Maria, com tantas outras mulheres, porque ela queria estar perto de Jesus. Quando Jesus estava sendo crucificado, lá estava ela de longe observando tudo, chorava porque estava perdendo o Mestre Jesus. Aquela mulher teve a vida transformada. E você? Eu encerro essa reflexão perguntando para você: e você já teve a sua vida transformada por Jesus? O que você está fazendo para retribuí-la? Retribuir esse amor. Deus te abençoe, uma excelente quinta-feira. Que a graça e a paz de Deus sejam no seu coração. Paz e bem, que você seja abençoado por Deus nesse dia. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizá-la. Para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.